Ontem eu falei com vocês sobre dois modos verbais e como eles se relacionam nas Escrituras Sagradas. Alguém pode me lembrar? Alguém pode ficar em pé e me lembrar? Não, você de novo não. Você não. Não, você está proibida. Por favor, minha irmã, fique em pé. Como é o teu nome? Mary. Tocantinense. Maranhense, mas tocantinense de coração. Mary, fale para a gente quais são os dois modos verbais. E como eles se relacionam, Mary, na vida cristã, qual que é a função aí? Ok. Deus fez algo em nossas vidas, Deus nos fez pessoas, e por causa do que Ele já fez em nós, é que Ele nos chama a obedecer às ordens dEle. Meus irmãos, minhas irmãs, leva isso para a sua vida. Para de tentar obedecer a Deus com base na sua própria força. Lembra de quem você é em Cristo Jesus, porque é isso que vai te capacitar a obedecê-lo e a viver o que Ele quer que você viva. Muito legal a música do Alexandre, que ele cantou no final da mensagem ontem, me abençoou profundamente, muito, muito legal. E uma outra música que ele cantou também, muito legal, Alexandre, eu só lembro um trechinho, fala assim, que tudo é graça, se você acerta é graça, se você erra, há graça. Muito bom, que a gente leve isso para nossos corações. Eu sei que a mensagem muitas vezes a gente esquece, mas a música ela grava no nosso coração, assim, ela é poderosa. Que Deus nos abençoe, que a gente possa levar isso com a gente. Tem sua Bíblia aí? Abre ou liga ela comigo em Colossenses capítulo 3. Quero estudar com os irmãos hoje Colossenses 3, do verso 12 ao verso 17. Colossenses 3, do verso 12 ao verso 17. Show aí? Ouça com fé a leitura da palavra de Deus, queridos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, nós agradecemos pela noite de descanso que o Senhor nos deu, agradecemos pelo dia bonito que o Senhor preparou para cada um de nós aqui nesse último dia juntos. Agradecemos pela Tua palavra, pelo privilégio que temos de tê-la com tão fácil acesso e porque ela nos instrui, ela nos ensina, ela nos exorta, ela nos corrige, ela nos encoraja, ela nos consola. E nós pedimos, Deus, mais uma vez, nós clamamos ao Senhor, Deus, não deixa que esses próximos minutos aqui sejam apenas um exercício humano, vazio e sem vida, mas Deus, nós queremos ver agora o Teu poder, nós queremos ver a Tua glória inundando o nosso ser, nós queremos olhar a Bíblia, ler a Bíblia, entender a Bíblia e receber do Senhor o que o Senhor tem para nós. Nós pedimos, nós suplicamos isso, confiados em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Então, queridos, como eu falei ontem para vocês,
a gente vê o apóstolo Paulo trabalhando com esses dois modos, o indicativo e o imperativo, dizendo para nós quem nós somos em Cristo, e então, à luz de quem nós somos em Cristo, ele nos chama a viver algumas coisas. E aqui em Colossenses 3, ele não faz diferente. A chavinha já virou, a dobradiça da porta do livro já virou, mas ele, de novo, ele vai basear os imperativos dele nos indicativos do Evangelho. E se você olhar aí para o versículo 12, isso está extremamente claro. Não sei, está claro também o telão, né? Então é difícil de ver, mas você pode ver na sua Bíblia, tá bom? Portanto, ele diz assim: como povo escolhido de Deus, santo e amado. Perceba, ele vai dar uma ordem, ele vai dar algumas ordens para nós como cristãos, mas antes de dar essa ordem, antes de trazer os imperativos, ele de novo vem nos apontar indicativos. Ele de novo vem nos dizer que eu e você, nós só poderemos viver e ser o tipo de pessoa que ele nos chama a viver e a ser, se antes nós tivermos entendido e crido nos indicativos. Nós tivermos entendido e crido em quem nós somos. Alguém que não é parte do povo escolhido de Deus, alguém que não está sendo santificado e nem desfrutando do amor de Deus, não conseguirá de forma alguma obedecer às ordens que Paulo vai trazer na sequência do texto. Por outro lado, a melhor maneira da gente crescer na obediência a essas ordens é meditando nos indicativos. Quando eu e você nos deparamos com uma ordem de Deus e a gente percebe que nós não conseguimos cumprir aquilo, viver aquilo, nós precisamos parar e nós precisamos pensar: eu estou falhando em crer em qual indicativo do Evangelho? Eu estou deixando de perceber o que a respeito do que Cristo fez por mim, a respeito de quem eu sou em Cristo, e por isso eu não estou conseguindo viver o que Deus quer que eu viva. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Cresce assustadoramente o número de pessoas que têm problemas sérios com ansiedade. Verdade ou mentira? Verdade. Assustadoramente, cada vez maior. E um nível de ansiedade que não é assim, não, estou um pouquinho ansioso. Não, é uma ansiedade que paralisa, não é? É uma ansiedade que paralisa, ok? Aí nós temos um imperativo na Bíblia. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E aí, às vezes, a gente pega o imperativo e a gente quer obedecer aquele imperativo. E a gente não quer ficar ansioso. E aí a gente fica assim: Deus, me ajuda a não ser ansioso sobre isso, Deus. Eu não quero ser ansioso sobre isso, Senhor. Por favor, o Senhor me ajuda a não ser ansioso. E a gente só foca no imperativo e a gente não consegue obedecer o imperativo. Agora presta atenção comigo. Vira algumas páginas na sua Bíblia, ou dá alguns cliques aí nela, e vai lá para Romanos 8. Chegou aí em Romanos 8? Olha o indicativo que é antídoto e é fonte de poder para obedecer o imperativo: não andeis ansiosos de coisa alguma. Versículo 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? É ou não é um indicativo poderoso para eu conseguir obedecer o imperativo do não andar ansioso de coisa alguma? Quando eu entendo que é Deus a quem eu sirvo, Ele me ama a ponto de ter entregue o Filho dEle para morrer na cruz do Calvário por mim, e esse Deus, Paulo diz, como esse Deus que entregou o próprio Filho por nós, não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas. Quando eu entendo isso e eu creio nisso, eu encontro ou não poder para não andar ansioso por coisa alguma? Não? Sim, eu encontro. Na minha luta contra a ansiedade, esse indicativo, essa lembrança, essa confiança firme
de que Deus entregou o Filho dele por mim, e Ele está cuidando de cada detalhe da minha vida, é o que me dá poder, é o que me capacita a não andar ansioso por coisa alguma. Agora, se eu ficar focado só no imperativo, eu vou viver cada dia mais ansioso, e eu vou começar a ficar ansioso por não conseguir obedecer o mandamento de não ficar ansioso. Acontece com você? Pois é. Nós somos parte do povo escolhido de Deus, queridos. Como resultado dessa escolha, Deus nos fez e nos faz santos. Isso é quem nós somos. Isso não é o que nós fazemos, é a nossa posição. A nossa posição diante de Deus é santos. Essa é a nossa posição. Nós somos amados por Deus. E às vezes a gente passa por isso de uma forma tão leviana, tão breve. Nós somos amados por Deus. Nós somos amados por Deus. O Criador dos céus e da terra olha para você com amor. Ele te ama. Ele te ama. E não é porque você é amável. Dr. Carson, um dos maiores estudiosos do Novo Testamento, ele tem uma ilustração fantástica sobre o amor de Deus pelo seu povo. Ele diz que às vezes a gente pensa que o amor de Deus por nós é mais ou menos assim. Estão andando na praia, Brad Pitt e Angelina Jolie, ok? Brad Pitt é Deus, ok? E aí eles estão andando na praia de mão dada, Angelina Jolie ali, cabelos ao vento, pés descalços, a onda batendo, aquela brisa gostosa. E aí o Brad Pitt vira para a Angelina Jolie e fala assim: Angelina, esses seus cabelos longos, esses seus olhos verdes, nem sei se ela tem olhos verdes, mas vamos dizer que ela tenha. Seus olhos azuis, irmã, obrigado por me corrigir. Os olhos dela são azuis. Seus olhos azuis, esse seu sorriso enebriante. Oh, Angelina, eu te amo, Angelina. E aí o Dr. Carson, ele diz o seguinte: não é assim o processo de Deus nos amar. O processo de Deus nos amar é muito mais parecido com o Brad Pitt, andando pela praia, junto com a Beth, a feia. E aí ele está andando ali, junto com a Beth, a feia, e ele olha para ela e fala assim: Beth, oh Beth, esses seus cabelos oleosos, que tem mais óleo do que o pré-sal. Beth, esses seus joelhos tortos, como os do camelos do Marrocos. Oh Beth, esse seu hálito sujo, fedido. Oh Beth, Beth, eu te amo, Beth, eu te amo. Porque o fato de Deus nos amar tem quase nada a ver com o fato de nós sermos amáveis, dignos de sermos amados, mas tem tudo a ver com o fato de que o nosso Deus, Ele é amor. Nós cantamos agora há pouco: o amor me encontrou, o amor me encontrou. Queridos, isso é quem nós somos, povo escolhido de Deus, santo e amados. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, aí começam os imperativos. Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade e mansidão. Se você olhar para o versículo 8, ele lá no versículo 8, ele trouxe um outro imperativo. Ele trouxe o imperativo de despir-se. Ele fala lá no versículo 8 sobre algumas coisas que a igreja de Colossos deveria tirar da vida dela. Você percebe aí? Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar, no twittar, no facebookar, no whatsappar, no instagramar, né? Linguagem indecente. E agora, vamos proteger aqui as coisas de valor.
E agora ele vai dar o outro lado da moeda. Se no versículo 8 ele diz, tirem essas coisas. Agora no versículo 12 ele vai dizer, no lugar dessas coisas que vocês tiraram, eu quero que vocês coloquem outras coisas na vida de vocês. E ele diz então, revistam-se de profunda compaixão. Queridos, profunda compaixão, literalmente a tradução seria compaixão que vem do intestino. É isso que Paulo escreveu ali. É aquela compaixão que brota de nossas entranhas. É quando nós olhamos alguém e nós de fato nos compadecemos daquela pessoa. Não porque nós queremos ser elogiados por termos feito o bem para ela, não porque a gente quer status, não porque nós queremos fama, mas simplesmente porque nós olhamos para a situação daquela pessoa e aquilo tocou o nosso coração. Nós nos compadecemos delas. Mas queridos, lembre-se, você só pode ter profunda compaixão quando você entender quem você era e o que Deus fez por você, mesmo você sendo quem você era. Você só vai ser capaz de ter profunda compaixão quando você entender que você é a Bete a feia. Mas Deus te amou, Ele teve compaixão de você. Porque se você achar que você é a Angelina Jolie, você vai olhar para as Bete a feia por aí, e você vai olhar para elas e falar assim, gente, mas você não consegue dar um jeito, dar um trato aí não? Pelo amor de Deus, faz uma chapinha nesse cabelo. Você não vai ter compaixão. Você não vai ter amor. Porque você acha que você é quem resolveu os seus problemas diante de Deus. Pela sua capacidade. Por quem você é. Mas se você entender o que Deus fez por você, quando você vê alguém vivendo no pecado, você não vai se achar melhor do que aquela pessoa. Você vai entender que se não fosse a graça de Deus na sua vida, você tinha tudo em você para ser uma pessoa ainda pior. Revistam-se de profunda compaixão. Revistam-se de bondade. Revistam-se de uma disposição doce para com as pessoas. Não seja uma pessoa amarga, não seja uma pessoa que está sempre pensando o pior do próximo. Pelo contrário, seja uma pessoa bondosa, seja uma pessoa que pensa o melhor do outro. Seja humilde. Para mim, o texto que resume humildade é o texto de Filipenses capítulo 2. Não está projetado aí, mas você pode ver na tua Bíblia. Filipenses 2, Paulo diz assim, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria como? Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E aí, a partir do versículo 5, ele vai mostrar o exemplo maior de onde nós encontramos esse tipo de atitude. Naquele que, mesmo sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar, mas ele se esvaziou, ele se tornou servo, e ele foi obediente até a morte, morte de cruz, porque ele não estava buscando apenas os seus próprios interesses, mas também o interesse dos outros, nós. Mas nós nos relacionamos na igreja, na escola, no trabalho, pensando nos nossos interesses. Aliás, cada dia a nossa sociedade ela louva mais aquelas pessoas que pensam apenas nos seus interesses. Você tem que se fazer valer, você tem que se impor, você tem que fazer a sua opinião contar, você tem que mostrar a sua capacidade, o seu valor. Paulo está dizendo, se humilha, vai ser servo, vai pensar no interesse dos outros. Não se preocupe só com você, preocupe com os outros. Mas a gente também só consegue viver isso quando a gente entende que tem alguém que está cuidando dos nossos próprios interesses. E isso nos liberta para podermos cuidar dos interesses dos outros. Sejam mansos, Paulo diz,
Às vezes as pessoas pensam que mansidão é fraqueza, é sinônimo de fraqueza. Pelo contrário, o significado da palavra mansidão é poder sob controle. É força sob controle. É eu ter a força para fazer, mas eu me controlar. Eu abrir mão, fazer uma concessão, eu recusar de lutar pelos meus direitos. Isso é mansidão. É o recusar, lutar, fazer guerra para que as coisas sejam do meu jeito. Imagina uma assembleia de igreja cheia de pessoas mansas. Essa é uma bênção, não ia? As pessoas recusando lutar para que as coisas sejam do seu jeito. Abrindo mão. E a última coisa que Paulo nos chama a nos revestirmos é de paciência. Paciência, queridos, é a capacidade de confiar no agir de Deus, mesmo quando nós somos ofendidos e injustiçados. Isso é paciência. É absorver o golpe. É deram na nossa cara e a gente segura. Porque Deus está cuidando. Eu posso confiar nele. E aí, queridos, como consequência da gente revestir de tudo isso, Paulo começa a mostrar como vão ser os nossos relacionamentos quando a gente começar a viver assim. Quando a gente começar a viver essa vida que Paulo está nos chamando a viver, uma vida cheia de compaixão, de bondade, humildade, mansidão e paciência, aí eu e você vamos começar a ser capazes de suportarmos uns aos outros. Mas o que é esse negócio de suportar uns aos outros? É carregar no colo, é ajudar? Não, é suportar mesmo. É suportar mesmo. É a disposição de se relacionar com pessoas difíceis. Pessoas difíceis. Essa é a ideia do que Paulo está falando. Quando nós entendemos quem nós somos em Cristo, quando nós entendemos que nós somos pessoas difíceis de Deus aguentar, nós começamos a ser capacitados a suportar a convivência com pessoas cuja convivência não é das mais prazerosas. Pense em alguém aí. Pense em alguém aí que você tem dificuldade de conviver. Na tua igreja, no teu trabalho, na tua escola. Uma pessoa difícil. Aqui no retiro, no teu quarto. Pense em alguém aí. Pensou? Pensou nesse alguém? Quando você entende quem você é em Cristo Jesus, você começa a ser capacitado a entender que você não precisa se relacionar com pessoas para receber nada delas. Porque tudo que você precisa, aceitação, amor, encorajamento, valor, você já encontrou em Deus através de Cristo. E agora você pode conviver com essas pessoas difíceis simplesmente para dar. Simplesmente para abençoá-las. Porque foi isso que Cristo fez comigo e com você. Na verdade, o próprio Jesus fala isso. Olha o que ele diz lá em Lucas 9, versículo 41. Não sei se dá para você ler aí, mas ele diz assim. Abre lá em Lucas 9, 41. Olha só as palavras de Jesus. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Está entendendo o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo assim, pessoal, difícil suportar vocês, viu? Olha, não é fácil conviver com vocês. Você já parou para pensar só nos aspectos naturais e físicos que Jesus teve que suportar? Jesus encarna na Palestina do primeiro século. Já pensou sobre isso? Desodorante? Não tem. Ele viveu a eternidade inteira, né, com Deus, desfrutando da glória de Deus. E agora ele encarna na Palestina do primeiro século, onde as pessoas não usam desodorante,
andam a pé com chinelo de couro. Né? Só esse aspecto já... Mas aquele que nunca tinha visto pecado, agora ele vem conviver com pecadores incrédulos. Ele vem conviver com gente por quem ele veio morrer. Ele vem conviver com gente por quem ele está disposto a dar a vida dele. E essas pessoas ficam de mimimi, de blá blá blá. Né? Ele diz assim, gente, até quando eu vou ter que suportar vocês? Mas ele nos suporta, e ele nos suporta até a morte de cruz. E é por isso que eu e você somos livres, para suportarmos pessoas difíceis. Porque elas existem, e elas estão aqui. Talvez pregando para você. Mas além de suportar uns aos outros, quando nós nos revestimos de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, nós passamos a ser capazes agora de perdoarmos as queixas que nós tivermos uns contra os outros. Além da capacidade de suportar uns aos outros, o crescimento em compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência vai nos capacitar a ser uma comunidade onde o perdão reina. Onde nós não ficamos de carinha virada um para o outro. Se existe uma coisa inadmissível dentro da comunidade de Cristo, são pessoas que não se perdoam. São pessoas que falam assim, pisou no meu pé, agora ele vai ver. Não, eu não quero papo. Não, deixa, só finjo que não existe. Eu ignoro, é melhor. Isso não existe na comunidade de Cristo. Porque Cristo não ignorou a sua ofensa contra ele. Antes ele veio até você. E morreu e pagou o preço para que ele pudesse te perdoar. E ele me chama e ele te chama a fazer exatamente a mesma coisa com aqueles que nos ofendem. Vai até ele e paga o preço para você poder perdoar ele. Vai doer. Vai doer. Mas é esse o chamado. É esse o seu chamado. Não existe incoerência maior na comunidade de Cristo do que alguém se dizer cristão e não aceitar pedir perdão ou perdoar. Não tem incoerência maior. Porque o cristão, ele é exatamente essa pessoa. A pessoa que reconheceu que pecou contra o Criador do universo. E que diz que crê que o Criador do universo pagou o preço para perdoar os seus pecados. Como é que você, uma Bete a feia, pode se achar capaz de estar acima de perdoar quem pecou contra você? Você lembra daquela ilustração que Jesus conta lá em Mateus 18? Um servo, ele conta uma ilustração assim, um servo devia 350 toneladas de prata. E aí ele foi diante do seu senhor, a quem ele devia, e o Senhor suplicou a ele, ele suplicou ao Senhor, tem misericórdia de mim e eu te pagarei tudo o que eu devo. Era mentira, porque era uma dívida impagável, ele não tinha como pagar. Mas aquele Senhor o perdoa. E aí ele sai daquela situação, daquela audiência, e ele encontra um outro servo. Um servo que devia para ele 100 diárias de um trabalhador braçal. Quanto custa uma diária de um trabalhador braçal hoje? R$100? Vamos pôr R$100 para ficar redondo, vai? Quanto que ele devia, então? 100 vezes 100? Pessoal, aulão do Enem, vamos lá. 100 vezes 100, 10 mil, isso, 10 mil. Pagável ou não? Pagável. Pode demorar, você pode fazer um crediário na Casas Bahia, alguma coisa assim, mas é pagável, não é? É pagável. E esse então, que foi perdoado 350 toneladas de prata, sufoca aquele outro servo, joga na cadeia e fala, você só sai de lá enquanto você me pagar.
E aí o primeiro senhor que tinha perdoado chama aquele servo e fala assim: servo mau, eu te perdoei a tua dívida, e você não perdoou aquela dívida pequena ali. E Jesus termina dizendo que enquanto eu e você não aprendermos a perdoar, isso é um forte indício de que nós ainda não fomos perdoados. Queridos, não existe vida cristã em um coração que não pratica o pedido de perdão e que não está disposto a perdoar aqueles que nos ofendem. E esse perdão, de novo, Paulo vai ancorar ele num indicativo. Ele diz: perdoem como o Senhor lhes perdoou. Como o Senhor lhes perdoou. Como que o Senhor perdoou a gente? Fazendo exigências? Não, olha, eu estou disposto a te perdoar, mas está aqui, ó. Se você conseguir cumprir isso daqui, aí, beleza, nós estamos ok de novo. Foi assim? Foi de graça. Mas foi de graça para a gente, para ele teve um custo alto. Toda vez que você tiver que perdoar alguém, vai ter um custo. Mas se você vai de fato perdoar, não traga exigências. Esteja disposto a pagar o preço. E perdoe de graça. E aí ele fecha tudo isso no versículo 14, dizendo: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Vestiu todas essas roupas aí? Vestiu todas essas roupas que Paulo está dizendo para você vestir? Agora, põe o cinto do amor, porque é ele que vai segurar tudo isso daí. É só o amor que é capaz de mudar isso. Eu cheguei nessa exposição aqui de Colossenses, por causa do tema que foi dado ao retiro, coração puro, boa consciência e fé sincera, porque esse versículo, o versículo 5 de 1 Timóteo 1, Paulo começa dizendo assim: o objetivo dessa instrução é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Qual é o objetivo? O objetivo é o coração puro? O objetivo é a boa consciência? O objetivo é a fé sincera? Não. O objetivo é o amor. Esse é o objetivo. E aqui eu creio que está um dos grandes equívocos da igreja cristã. Nós queremos ter boa consciência. Nós queremos ter coração puro e nós queremos ter fé sincera. Mas nós paramos aí. E ficamos fechadinhos nas nossas quatro paredes, com o nosso coração purinho, nossa consciência boazinha, nossa fé sincerinha. Mas a gente não derrama isso naquilo que Paulo está dizendo que é o objetivo dessas coisas, que é o amor. Sabe por quê? Porque amar vai te sujar. Porque para amar, você vai ter que mexer com gente que precisa ser amada. E gente que precisa ser amada é suja, como eu e você. Mas um coração puro, uma boa consciência e uma fé sincera, que não transborda no amor, serve para muito pouca coisa. Muito pouca coisa. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. E aí ele finaliza o texto dizendo que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Versículo 16. Ele termina o versículo 16 dizendo que nós devemos cantar cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. E depois no versículo 17 ele diz: tudo o que fizerem,
seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Você percebeu a ênfase de Paulo na gratidão? Em 3 versículos, ele fala sobre gratidão 3 vezes. Sejam agradecidos, cantem cânticos espirituais com gratidão, deem por meio dele graças a Deus Pai. Queridos, a vida cristã, uma das marcas essenciais da vida de um cristão é a gratidão. E como eu disse ontem, a gratidão não resiste a qualquer sentimento de merecimento. Se você acha que você merece qualquer coisa, você não vai ser grato. Mas se você reconhece que o que você merecia era a ira de Deus, mas ela foi derramada em Jesus no seu lugar, isso não tem como não transbordar, não inundar o seu coração de profunda gratidão. Profunda gratidão. E aí acaba todo o mimimi, todo o blá blá blá. Porque se o que você merecia era a ira de Deus, você não vai mais ficar olhando para o lado e criticando e reclamando. Você vai olhar para Cristo e falar: Deus, muito obrigado, muito obrigado. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus. O que significa isso? Significa que a gente deve usar o nome de Jesus como vírgula. Tudo que a gente falar, a gente coloca Jesus no meio. Não em nome de Jesus. Não em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não é isso. Mas é a ideia, queridos, de que um cristão, ele é um representante de Jesus nessa vida, nesse mundo. E tudo que nós fizermos, nós precisamos fazer lembrando que nós somos um povo escolhido, santo e amado. E nós estamos ali representando aquele que nos escolheu, aquele que nos separou e aquele que nos amou. Isso precisa ficar claro na maneira como nós lidamos com os nossos colegas na escola, com a nossa família, com a nossa igreja, com o nosso trabalho. E, na verdade, é exatamente isso que Paulo vai fazer a partir do versículo 18, se você olhar aí na tua Bíblia. Agora que ele deu todos esses indicativos, ele vai começar a entrar pesado nos imperativos. Ele vai falar sobre qual é a responsabilidade das esposas, dos maridos, dos filhos, dos pais, dos trabalhadores, dos patrões. Mas eu e você só vamos obedecer isso daqui o dia que nós entendemos quem nós somos. E o dia que nós entendemos que eu e você, nós somos chamados a fazer tudo em nome do Senhor Jesus. E dando graças a Deus Pai. E daí? E daí? O que isso tem a ver com a gente? Só para a gente finalizar algumas questões práticas. Primeiro, se você não tiver encontrado sua identidade, satisfação e aceitação em Deus, os imperativos dos versos 12 e 13 vão te esmagar. Se você tentar viver com profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando uns aos outros, com o amor como esse elo maior, perdoando uns aos outros, sem ter entendido quem você é em Cristo, você vai ser esmagado, porque você não vai conseguir. E aí sabe o que vai acontecer? Talvez chegue um ponto que você vai começar a duvidar da sua fé. Talvez chegue um ponto que você vai começar a perguntar: será que eu creio mesmo? Porque você está tentando viver a vida cristã na sua própria força. E talvez chegue um ponto que você tire a sua vida, porque você acha que você não consegue viver aquilo que você gostaria de viver. E eu quero concordar e discordar de você. Você de fato não consegue, mas Cristo conseguiu tudo no seu lugar. Creia e descanse nele. E busque poder para mudar a sua vida nele.
não na sua força de vontade. É muito comum em acampamento a gente fazer votos, falar assim, Deus, eu nunca mais vou fazer isso, está aqui, esse gravetinho significa a minha vida, e aí joga na fogueira, queima para o Senhor. Nada errado com isso. Mas se a força que você procura para a sua vida de santidade, de transformação, para obedecer os imperativos de Deus está nisso, esquece. Não tem poder. Não vai mudar. Vai durar 2, 3 dias depois que você sair daqui. Mas se você entender quem você é em Deus, por causa de Cristo Jesus, Ele é infinitamente poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Que opera em nós. Segundo aqui eu já falei, a gratidão, ela não resiste a qualquer sentimento de merecimento. A vida cristã é um constante reconhecimento da nossa falência. E por último, irmão, passa para mim, por favor. Alguém ali na mesa não está passando aqui. Ah, passou. Passou para vocês. Fazer tudo em nome de Jesus não significa usar o nome de Jesus como vírgula, mas entender que só podemos obedecer a Deus por meio de Jesus. Meu irmão, minha irmã, daqui a algumas horas você vai sair daqui. Depois de amanhã você vai estar de volta na faculdade, você vai estar de volta no trabalho. Amanhã você já vai estar de volta na sua casa. Você vai ter que lidar com os seus pais, você vai ter que lidar com os seus irmãos, com o seu patrão, com os seus professores, com os seus colegas de trabalho, com os seus vizinhos, com o seu pastor. E aí? Você vai continuar tentando viver a vida cristã na sua própria força? Ou você vai finalmente entender que você precisa declarar falência diante de Deus? Falar, Deus, eu estou aqui para reconhecer que eu não consigo. Eu não consigo. Mas eu também estou aqui para reconhecer que eu creio. Que o Senhor não apenas pode, mas o Senhor quer transformar a minha vida. E eu quero ser transformado pelo Senhor. E a partir de agora, Deus, eu estou tirando a mão do controle. E eu estou entendendo que é o Senhor quem vai controlar a minha vida. E eu vou descansar nisso. Já aconteceu com você? Você estava jogando FIFA, eu gosto de jogar FIFA, com seus amigos, e alguma criança chegou querendo jogar também. Já aconteceu com alguém aqui, não? E aí você faz o quê? Pega o controle sem bateria, que não está ligado, e dá na mão da criança. Não é? Fala assim, pronto, pode jogar, joga com a gente aqui. E ela fica lá. Fica lá. Até o momento da desilusão, em que ela finalmente percebe que ela não está controlando porcaria nenhuma do jogo. Não é? Não é isso? Queridos, eu quero te chamar a ter um momento FIFA. Reconheça que você não está controlando porcaria nenhuma no jogo da sua vida. Quem está no controle é Deus. E isso é a melhor notícia que você pode ouvir. Descansa nele. Confia nele. Ele entregou o seu próprio Filho por nós. Como não nos dará, juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Confia nele. Descansa nele. Vai com ele. Para de tentar controlar a tua vida. Para de tentar mudar pela tua força. Deixa Deus te transformar pelo poder da graça dele e do amor dele. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua graça, tua maravilhosa graça. Obrigado pelo teu infinito poder que opera em nós. Obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. Obrigado porque o Senhor olhou para cada um de nós, ogros como somos,
E o Senhor nos amou, o Senhor nos amou, o Senhor nos tirou do pântano e nos trouxe para o teu reino, por puro amor, graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Cria em nós, Deus, uma profunda fé, uma profunda confiança, um profundo amor pelo Senhor e pelo nosso próximo. Um amor que nos leva para fora, para vivermos o teu amor neste mundo perdido. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém.